todos. Meu nome é Jaime, sou PCNP de Educação Especial. Gostaria de lembrar vocês que nesse momento estou sem máscara, porém a equipe que está aqui no apoio, todos estão com as máscaras, todos estão tomando os cuidados necessários, né? A retirada da máscara é necessária devido à questão da qualidade do som, ok? Bom, hoje nós vamos abordar o assunto Educação Especial. É um assunto que foi solicitado por alguns professores em outras orientações em ETPC, e dentro desse assunto eu vou deixar bem claro quais são os alunos que são público-alvo desse atendimento, algumas dicas sobre a forma de atendimento nesse momento de distanciamento, né, que a gente não está no dia a dia com esses alunos, e algumas possibilidades de também fazer com que essas crianças possam minimamente fazer uso de alguns recursos, ok? Então vamos lá. Para começar a falar de educação especial, a gente precisa deixar claro que nós temos algumas resoluções, algumas leis que nos permitem também possibilitar o direito dessas crianças no ensino regular, né? Então nós temos a lei federal, que é de 2015, né? Essa lei ela foi denominada como Estatuto da Pessoa com Deficiência, e no seu artigo 2º ela deixa claro e define, né, a definição de fato de quem é o aluno deficiente, quais são alguns impedimentos que essa criança tem para ser considerada pessoa com deficiência. Essa lei é federal, só que o Estado de São Paulo ele também construiu a sua resolução para atender, respeitando essa lei maior. O Estado de São Paulo ele vem com uma resolução, que ela é de 2017, foi a última resolução, que é a 68. Essa resolução ela deixa bem claro quais são os alunos que nós denominamos público-alvo da educação especial na rede estadual de ensino. É claro que para chegar nessa resolução agora de 2017, nós tivemos várias outras. Se a gente for falar de vários documentos referente à educação especial, direito à inclusão, a gente vai ficar falando de resolução aqui, então esse não é o objetivo. Até porque nós tivemos a Constituição Federal de 88, né, no artigo 205, ele fala sobre o direito de todos à educação. Depois vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, né, dando direito ao atendimento. Nós tivemos também uma declaração muito importante em 1994, que é a Declaração de Salamanca, né, onde o Brasil participou, dando também os direitos de igualdade a essas crianças, e a LDB de 96, né, também fala do direito da educação a todos. Essa resolução que está sendo apresentada para vocês agora, ela é específica para os alunos que nós denominamos hoje público-alvo da educação especial. Vocês vão perceber que nessa resolução eles não tratam alunos com necessidade educacional especial, eles tratam alunos público-alvo da educação especial, que aqui vai definir, deixar bem claro quais são esses alunos que têm os seus direitos garantidos perante essa resolução, perante a lei, e por isso eles consideram alunos público-alvo da educação especial na rede estadual de ensino os seguintes alunos. Então, primeiro, aluno com deficiência. E quais são esses alunos com deficiência? São os alunos com deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, a deficiência múltipla. E agora também nós temos alunos com surdo-cegueira, né? Que também é aluno com deficiência. Dentre esses alunos, nós também temos alunos com transtorno do espectro autista, que nós denominamos como TEA. Esse aluno também faz parte do aluno público-alvo da educação especial. E mais um aluno que faz parte desse público da educação especial são os alunos com altas habilidades ou superdotação. Então essa resolução ela deixou bem claro quais são os alunos da educação especial.
há um tempo atrás, nós tínhamos muitos documentos falando de alunos com necessidade educacional especial. Quando a gente falava de necessidade educacional especial, eu não falava necessariamente de aluno com deficiência. A necessidade educacional especial ela é muito ampla. Por exemplo, a criança com dislexia ela tem uma necessidade especial, porém ela não é deficiente. Assim como o aluno com hiperatividade, né? Grande dificuldade de aprendizagem. Então aqui essa resolução ela vem para deixar claro quais são esses alunos e que forma de atendimento nós devemos possibilitar a eles, ok? Bom, sendo assim, compreendendo quem é o meu aluno da educação especial, a Secretaria da Educação ela disponibilizou um documento no início do afastamento, né, das aulas presenciais para todas as áreas, informações, documentos orientadores. E nesse documento ela também apresentou o documento de educação especial, né, do público da educação especial. Lá na página 34, né, esse documento tem 60 páginas, e na página 34 ela vai falar especialmente desse público. E aqui ela orienta aos professores da sala regular o quanto é importante a gente ter um olhar para essas crianças, considerar a especificidade de cada criança e também, de alguma forma, tentar possibilitar algumas adaptações ou estratégias para atender esses alunos durante esse período que nós estamos afastados da aula presencial. Então, ela também deixou bem claro que é importante, essas crianças fazem parte do contexto, né? Eu só vou deixar uma informação assim, quando a gente fala educação especial, eu estou falando de um público específico que vocês acabaram de ver anteriormente. E quando eu falo de educação inclusiva, eu falo da diversidade da sala de aula. Então, educação inclusiva, eu também tenho o deficiente. Mas na educação inclusiva eu tenho o deficiente, eu tenho a criança com dificuldade de aprendizagem, eu tenho a criança com questões socioemocionais, eu tenho crianças que vão para a escola com outros objetivos, que às vezes não tem uma boa alimentação na casa, também vão na escola para esse tipo de situação. Então, o que é educação inclusiva? É atender à diversidade e o deficiente. Então, a gente sempre fala que quando chega uma criança lá com alguma deficiência, o professor fala, eu recebi um aluno de inclusão. Na realidade, todos os alunos que você recebe, eles são de inclusão. A diversidade é inclusão. Só que quando eu falo de inclusão, então é a diversidade. Educação especial é esse público específico que vocês acabaram de verificar. Tudo bem? Nesse mesmo documento, ele aborda a importância de atender esses alunos e ele também fala da função e o quanto é importante os professores que trabalham no atendimento educacional especializado, né, o AEE, são os professores de sala de recursos. O quanto é importante esses professores também nesse momento auxiliar vocês da sala regular e eles também proporcionar algo para essas crianças. Então, os professores especialistas nessa área, nós temos um grupo e eles já estão realizando esses atendimentos, atendendo essas crianças. Eles já estão encaminhando atividades, eles têm os grupos dos pais, das crianças, então, assim, de alguma forma, eles estão encaminhando atividade para essas crianças. Eu tenho já relato, eles estão mandando para mim, os professores estão mandando atividade para eles estão tá tendo sim a devolutiva, né? Está tendo a devolutiva, e eles estão devolvendo da forma com que eles podem, né? Então tem crianças que a mãe está gravando um vídeo dele realizando atividade, fazendo a pintura de alguma situação e tirando foto e mandando para a professora, respeitando sempre a especificidade de cada aluno, né? Então a gente tem que compreender que tem alunos que vão conseguir realizar, alguns alunos terão um pouquinho mais de dificuldade, e aqueles que não conseguir atender esse material, no retorno às aulas, que eles serão atendidos, né? Que se faça um reforço com eles, que atendam da melhor forma possível. Então, os professores especialistas, eles já estão se movendo, eles já estão se mobilizando para atender esses alunos, e a devolutiva está sendo muito gratificante. Porém, nem todas as escolas elas contam com um professor especialista ou com sala de recursos. E aí o professor da sala regular ele também precisa realizar alguns encaminhamentos, né? Então, de que forma eu posso fazer esse atendimento com esses alunos?
ou realizar algumas atividades com eles à distância. Então a gente vai tentar dar algumas sugestões aqui, lembrando que são sugestões, não existe o certo ou o errado, né? A gente vai tentando para de alguma forma atender essas crianças, ok? Então vamos lá. Eu vou entrar agora na questão um pouquinho de adaptação curricular, como que a gente pode atender esses alunos, só que é importante a gente refletir essa frase. Se considerarmos um aluno com deficiência intelectual que apresenta um funcionamento intelectual significativamente inferior à média e com dificuldade de abstração, que tipo de atividade eu posso proporcionar para essa criança? Então, tem que ficar claro que a criança que tem essa deficiência, em alguns casos que tem o comprometimento intelectual, alguns têm dificuldade na oralidade, na escrita, de se expressar em alguma atividade. Então, como eu vou possibilitar? Que estratégia que eu vou usar para essa criança que tem muitas dificuldades na abstração? Então, tentar atividades lúdicas, concretas, para atender, né, a demanda dessa criança. Porém, dentro desses alunos público-alvo da educação especial, eu tenho a criança com alguma deficiência, mas ela não tem o comprometimento cognitivo. Por exemplo, eu tenho uma criança cega, mas o cognitivo é totalmente preservado, ou a criança surda, ou deficiente físico, enfim. Nós temos crianças autistas que têm um campo cognitivo de muito talento, né, na sua expressão, né, síndrome de Asperger, por exemplo. Então a gente tem que entender que eu tenho deficiente, mas nem todos os deficientes têm o cognitivo com as dificuldades apresentadas, né? Então a gente precisa ver qual é o meu aluno, por isso a adaptação ela é individual, né? Uma sugestão de uma atividade ela cabe para um aluno, provavelmente ela não atenderá o outro, né? Então é o que a gente vai refletir agora. E aí eu estou dando um exemplo, né, de geografia. Eu vou falar também da área de ciências da natureza e um pouquinho de ciências humanas. Mas, por exemplo, em geografia, no 6º ano, a unidade temática ali diz o seguinte: o sujeito e o seu lugar no mundo. Essa é a atividade, né, o conteúdo a ser trabalhado, né, nesse bimestre. E ali ele fala da habilidade, né? Qual é a habilidade que trabalhamos nessa unidade temática, né? Que é descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Se você compreender uma criança que nós acabamos de observar ali anteriormente, que tem um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, como que eu poderia atender essa criança nessa minha unidade temática? Então, por exemplo, uma sugestão: se ele tem muita dificuldade de abstração, eu posso, dentro dessa atividade, levar algo do seu cotidiano, né, da sua vivência. Então, por exemplo, é importante o aluno reconhecer o ambiente onde vive. Então, se eu estou falando do sujeito em seu lugar no mundo, eu posso levar para ele reconhecer onde ele vive. Por exemplo, a sua rua, o seu bairro, né, a sua cidade, seu estado, o seu país. Então, dependendo da criança com o seu comprometimento, eu levar uma atividade para atender essa temática, mas dentro do seu contexto. Então, por exemplo, o que adianta eu falar de algo fora do país se ele não compreende o ambiente onde ele vive? Então, é importante eu trazer para ele situações do convívio, né? Então, eu posso dar uma atividade para ele pintar? Posso, mas desde que converse com essa temática. Então, por exemplo, eu posso pedir para ele expressar o que ele tem na rua dele, né? Se lá tem farmácia, se lá tem mercado, né? E como ele pode fazer uso desses recursos. Então, o que é importante agora? Algumas dessas crianças têm dificuldade, por exemplo, de ir sozinho na escola, porque eles não têm autonomia, alguns casos, né? Então, de que forma eu posso proporcionar essa atividade para que eles conversem com a minha atividade daquele bimestre? O que eu estou tentando mostrar para vocês é atividades mais flexíveis para essas crianças, porém não mudar a conversa do conteúdo, né? Eu tenho um contexto, né? Contextualizar. E
mas que converse com o conteúdo. Não algo assim, faça uma atividade, mas que não conversa com o currículo, né? Acho que isso é importante, eu tentar fazer com que essa criança realize alguma atividade, mas dentro das limitações dela. E oferecer o currículo mínimo para ela, que é importante. Então, é uma sugestão. Então, eu posso pedir para ele pintar alguma situação dessa? Posso. Eu posso pedir para ele recortar? Posso. Mas que ele faça dentro dessa temática, né? Que no caso aqui é o sujeito em seu lugar no mundo. Então, por exemplo, se ele sabe que ele tem um mercado perto da casa dele ou na rua dele, né? Mas como que eu faço uso disso? Eu posso perguntar para ele em que momento que ele vai ao mercado, o que ele pode fazer no mercado, se ele está com algum problema de saúde, onde ele tem que ir? No mercado? É na farmácia? Né? Então a gente pode fazer esses questionamentos. São atividades simples, mas são significativas. E eu estou falando com o meu currículo, ok? Um exemplo, por exemplo, em ciências. Né? Uma atividade do sexto ano é uma atividade investigativa, que são etapas do tratamento da água. Então, que tipos de atividade eu posso possibilitar para essa criança? Então, hoje, nesse momento que nós vivemos, o quanto é importante a higiene, a prevenção, né? Então, que tipo de atividade eu posso proporcionar para essa criança, falando do tratamento da água, dentro do contexto. Então, aqui eu dei um exemplo. A Turma da Mônica, ela tem isso aqui dá para baixar em PDF, né? O arquivo todo, ele está lá no Google, né? Então, por exemplo, aqui esse gibi da Turma da Mônica, ela fala sobre o uso racional da água e o saneamento básico. E ali dentro dessa revistinha, ela tem as atividades simples e que muitos alunos provavelmente vão conseguir. Então, a mãe ou alguém da família pode ler com ele essa história junto. E existem as atividades. Então, eu estou falando de uma atividade que converse com o currículo de ciências e converse com o assunto que nós estamos falando agora. Então, tem ali o caça-palavra para essa criança de forma mais simples, né? Aqui tem também tem as palavras aqui embaralhadas que eu posso estar colocando que conversa com o assunto. Então, eu estou possibilitando para essa criança algo da minha disciplina, porém de forma mais simples. E é claro, isso são sugestões. Você provavelmente tem aluno que vai além disso. Ou tem alunos que essa atividade ela é muito difícil. Então, o que eu posso trabalhar com eles para abordar esse assunto? Então, é para reflexão. Não existe aqui, olha, esse aqui tem que ser feito. Provavelmente essa atividade, para algum aluno você consiga. Para outros não, né? Até porque, dependendo do aluno, ele não tem condições de ter esse material, de baixar esse material, a mãe não tem internet, ou a escola não tem a possibilidade de imprimir esse material, né? Então, como eu falei para vocês, os professores lá da sala de recursos, eles estão encaminhando as atividades para esses alunos. Mas cada professor e cada escola procurou a sua estratégia. Essa atividade vai chegar como para esse aluno? Então, as escolas procuraram as estratégias. Por exemplo, a escola que eu trabalho, eles acharam melhor imprimir. Eu estou mandando as atividades, estão imprimindo e os pais estão indo buscar as atividades. É claro que para não causar aglomeração, então cada um está indo no horário. Porém, acharam melhor que o material impresso é mais fácil, então eles estão indo buscar as atividades. Essa é uma forma, uma estratégia. Não significa que essa estratégia cabe para todas as escolas, tá bom? Então aqui é uma sugestão de ciências. Em matemática, por exemplo, eu peguei aqui o sexto ano, a unidade temática, tá lá, números, sistema de numeração. A habilidade que se pretende nessa unidade temática é identificar, comparar e ordenar números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, dizendo quais são, fazendo uso da reta numérica para localizar os números. Para uma criança que nós acabamos de falar agora, que apresenta um funcionamento intelectual que é significativamente inferior à média, que atividades que eu poderia abordar com essa criança e atender a esse tipo de unidade temática, né? Que é identificar, comparar e ordenar. Porém, eu também tenho crianças que têm cognitivo preservado, como eu acabei de falar. Então, eu estou dando alguns exemplos e sugestões. Aqui eu peguei um materialzinho com algumas atividades para atender essa unidade temática para uma criança que apresenta não só deficiência, provavelmente, mas grande dificuldade de aprendizagem, né?
Então aqui é uma atividade muito simples, que ele mostra, né, que foi recortado alguns números e foi colado nessa tabelinha, e ele terá que reescrever esses números, né? E colocar qual número que ele reconhece, ou que ele conhece nesses números recortados. Então ali ele vai escrever, eu estou falando sobre os números. A outra, embaixo, né, coloca copie todos os números nos quadros abaixo. Então aí ele vai reescrever os números, né? De alguma forma ele está trabalhando a questão de identificar, de reconhecer os números, né? A outra atividade, olha, ela é simples, mas provavelmente atenda a demanda de algum desses alunos. Ela é simples para alguns pode ser complexa, né? Então, eu trabalho em sala de recursos, já proporcionei essa atividade para alguns alunos, eles tiveram dificuldade para fazer. Então, aqui seria para contar quantas bolinhas coloridas há. E eles às vezes têm dificuldade, porém eu estou oferecendo para ele o currículo de matemática, que é trabalhar com os números, né? Então, olha, quantas bolinhas coloridas, depois quantas bolinhas azuis, né? Outra atividade, olha, para completar um quadro numérico, né? E para essa criança com alguma dificuldade. Uma outra atividade, ele também vai completar esse quadro numérico, porém aqui os números já são um pouco maiores, né? Então, por exemplo, pode ser que tenha atividade que esses números ele não reconheça. Ou eu tenho aluno que eles sabem números maiores, né? E aí eu possibilito. E aí ele tem algumas perguntinhas, por exemplo, que números do quadrado terminam com zero? Quais números que estão entre 10 e 20? Então, provavelmente, alguma dessas perguntas, alunos vão responder com facilidade. Alguns não vão conseguir responder, só vão conseguir preencher o quadro, ou com números menores. Então, é entender quem é o meu aluno e disponibilizar essa atividade. Aqui fala, por exemplo, qual número vem antes do 33? Então, será que ele tem noção de tempo, espaço, o que é antes, o que é depois? Aí, essa atividade será abordada ou não. Então, entender quem é o meu aluno e tentar fazer as adaptações necessárias para isso, né? Isso nós chamamos de adaptação curricular ou uma flexibilização curricular, né? Aqui é a carinha do material que eu peguei para vocês com essas atividades, que é um exemplo, né? Que é o material do EMAI, dos anos iniciais, que eu trabalhei como sugestão de adaptação. Porém, a competência de trabalhar com esse material, ela está voltada aos anos iniciais. Eles são competentes para isso. A gente está pegando materiais de apoio, com atividade de apoio para adaptar. Não significa que esse é o material que deverá ser trabalhado. Esse material, os professores têm uma formação específica para trabalhar com eles, né? Então, a gente está pegando sugestões aqui de atividade, ok? Mais sugestões de adaptação. No documento orientador que a secretaria encaminhou para todos, para as escolas e para os professores, lá também traz alguns links de sugestões de atividade, de materiais de atividade. Então aqui você viu que tem esse material, né? E aparece ali em azul link e sites, né? Então clicando aí vai te levar a alguns materiais para também auxiliar nessas adaptações. Aqui, ó, é a carinha do material. Se você clicar lá no link, vai aparecer esse material, essa é a carinha dele, ó, incluir brincando, né? Guia de brincar inclusivo, né? Ali tem sugestões para os professores. Também tem esse material que é Escola Viva, né? Ali está adaptações curriculares de grande porte, então também uma sugestão de atividades para várias das áreas. Uma outra sugestão também para buscar materiais diversificados para atender esses alunos, algumas semanas o secretário ele fez uma live, né? Ele estava fazendo essa live todos os dias ao meio-dia e nesse dia foi convidado algumas pessoas e o representante desse instituto, né, Rodrigo Mendes, ele participou e ele disponibilizou o site para que os professores também possam utilizar. Essa é a carinha do site, né? É o Instituto Rodrigo Mendes. Você também pode, dentro desse site aqui, existe esse link que é diversa.org.br. Você indo nesse link aí, vai aparecer para vocês sugestões e publicações recentes de materiais acessíveis ou dicas de adaptação, materiais pedagógicos, então é uma outra sugestão, tudo bem? Isso para todas as disciplinas.
E para não ficar muito longo o vídeo, vou terminando aqui com uma situação importante. Quando a gente pensar nesses alunos e nas adaptações e encaminhar algumas atividades, é importante considerar as especificidades de cada aluno, as suas particularidades. Como eu disse anteriormente, nem todos os alunos vão realizar a mesma atividade que você encaminhar. A atividade, então, adaptada ou encaminhadas para essas crianças, a gente tem que pensar no particular, é individual. Então não dá para assim, olha, manda um material adaptado. O que é adaptado para uma criança não é para outro. Então o que a gente indica são sugestões e reflexão sobre como trabalhar com eles, tá? Adaptações. Que quando eu falo adaptação, eu estou falando em quê? Em atividades diversificadas, né? Que são individuais. Eu vou ter que ter uma outra estratégia, né? Entender a temporalidade dessa criança, as vulnerabilidades dessa criança também. Considerar as potencialidades dos alunos. Cabe lembrar aqui que, independente de deficiência ou não, todos têm a sua potencialidade, todos são capazes. Ele só sabe pintar, ok? Ele pode fazer uma atividade de pintura, de recorte, enfim. Mais importante que conversa, né, com o seu currículo, né, que ela tenha um contexto. Como que essa atividade vai chegar para os alunos? Essa autonomia ela é do professor, ela é da escola. Então, por exemplo, eu falei que na minha escola eles estão imprimindo as atividades para os alunos que têm alguma deficiência. Isso não significa que todas as escolas conseguem imprimir, vão conseguir imprimir. Então, tem escolas que não têm a quantidade de impressora ou a cópia para isso. Então, pode ser enviado através do grupo do WhatsApp, pelo Face, enfim. A forma com que essa atividade chega para o aluno é a autonomia da escola, é a autonomia do professor. Então, cada um vai procurar a sua estratégia dentro das suas especificidades e vulnerabilidades que as escolas também apresentam. Eu quero deixar bem claro que o importante de tudo que eu falei aqui é a gente tentar. Vai dar errado. Se der errado, a gente faz de novo. Então, o importante é oportunizar para essas crianças. Eles também existem, eles também precisam dessa atenção. Vai atingir a todos? Provavelmente nesse momento, não. Essas crianças também têm as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades, mas se eles não conseguiram nesse momento, que essas atividades, ao retornar às aulas, o professor trabalhe um reforço, ajustando o que ele não conseguiu. Então, a sala de recursos, os professores especializados, eles já foram orientados sobre isso, que eles vão perder bastante com essas aulas, assim como todos os alunos, porém que ao retornar às aulas, quem não conseguiu acessar os materiais, que façam um reforço com todos, ok? Bom, eu vou me despedindo por aqui, agradeço pela atenção de todos, se cuidem, é um momento muito particular que nós estamos passando, mas vai passar e ao retornar estaremos mais confiantes e preparados. Até mais e obrigado pela atenção.